nesse momento inicial, a uma oração. Nós iremos orar nesse momento, e para realizar essa oração, eu gostaria de convidar o nosso pastor Onésimo e a nossa irmã Conceição. Pastor Onésimo e Conceição, tudo bom, meus irmãos? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Eu convido os irmãos a participarem desse momento de oração, e eles estão representando aqui no nosso culto hoje o nosso Ministério de Música e Artes. Eles fazem parte do Ministério de Música e Artes. Pastor Onésimo está jogando em todas as posições, né, Pastor Onésimo? Pastor Onésimo está na administração, Ministério da Esperança, Ministério Pastoral, Música, EBD. Pastor Onésimo, ele está em todas as posições, né, pastor? Que Deus esteja abençoando a sua família, abençoando a sua casa, e nos eleve agora a Deus, pastor Onésimo, em oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, somente o Senhor é digno de honra e de glória. E neste momento nós estamos oferecendo ao Senhor uma transmissão online, este culto. Porque o que o Senhor se interessa e o que o Senhor quer é que haja no nosso coração sinceridade e adoração. E nós estamos fazendo isso de uma maneira diferente do que nós fazemos quando estamos no templo. Mas como nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós apresentamos ao Senhor individualmente esta adoração. Portanto, entregamos ao Senhor, e que o Senhor aceite a nossa gratidão, que o Senhor aceite o momento de alegria que nós temos de falar com o Senhor e apresentarmos ao Senhor a adoração esta manhã. Que o seu Santo Espírito que habita em nós se revele a cada um de acordo com a necessidade e a fé de cada pessoa. Portanto, receba a nossa adoração e este culto em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bom estar junto com os irmãos, adorando ao nosso Deus. E nós vamos continuar nesse momento de adoração ao Senhor, agora por meio da leitura da sua palavra. Nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em Efésios, capítulo 3, do verso 10 ao 21, e assim diz a palavra do Senhor. Conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para estarmos unidos com Cristo, por meio de nossa fé nele. Nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vós, pois eles lhes trazem benefício. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, juntos com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que, assim, Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Continuaremos então agora adorando ao Senhor, mas por meio da leitura da sua palavra, da pregação da sua palavra, da mensagem que ele tem a falar aos nossos corações. Eu vou passar a palavra agora para o nosso pastor Osíris. Deixa eu colocar o pastor Osíris aqui. E o pastor Osíris, então, vai trazer a palavra de Deus para os nossos corações nesse momento e logo em seguida estará nos conduzindo na celebração da ceia do Senhor. Bom dia, irmãos.
Finalmente conseguimos, estamos em culto ao Senhor e nós louvamos a Deus por isso. Eu quero trazer uma mensagem bem resumida nesse momento e o tema da mensagem é celebrando o amor. Celebrando o amor. Nós celebramos as vitórias, nós celebramos as conquistas. Celebrar significa festejar com intensa alegria. E nós queremos, nesse domingo, refletir com você sobre celebrar o amor. E eu queria ler para vocês uma frase que me chamou muita atenção, que eu não sei o autor, mas que diz assim: não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz, mas sim o amor dele por mim e por você. Eu vou repetir. Não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz, mas sim o amor dele por mim e por você. É esse amor que nós queremos celebrar nesse momento, juntos, como igreja. E eu quero ler o texto sagrado, que está em Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 8, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, o caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Nesse primeiro trecho, eu quero destacar, logo no início, esta frase: tendo sido, pois, justificados. O apóstolo vem na sua carta aos Romanos, nos capítulos anteriores, falando exatamente de que nós todos somos pecadores, independentemente da nossa etnia, da nossa origem, da nossa cultura, né? Aqueles que seguem a lei, os que não seguem a lei, os que são gentios, os que são judeus, todos estamos num barco só, chamado de pecadores, todos. E a nossa justificação, o perdão para os nossos pecados, não depende dos nossos esforços, não depende das nossas obras. Isso já é um assunto tratado. Tendo, pois, isso colocado, tendo, pois, guardado esta verdade, que nós somos justificados pela fé e não por obras, aí sim, vem agora os frutos desta fé. E ele fala na paz com Deus. Nós não podemos ter paz com Deus se nós não formos primeiramente justificados. Os nossos pecados têm sido perdoados pelo Senhor. E ele diz que isso só é possível por meio do Senhor Jesus Cristo. Está bem claro, por meio de quem, que é o Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter acesso a esta graça. Qual é a graça de termos sido justificados e assim termos paz com Deus? E se temos paz com Deus, nós passamos então a ter um coração transformado e começamos a viver uma vida diferente e passamos a ter paz com o nosso próximo. Quem não tem paz com Deus, também não tem paz com o próximo, porque o seu coração está perturbado, ele está em conflito, ele está em permanente pressão contra os princípios de Deus, ele foge da palavra de Deus, ele foge da presença de Deus, porque ele está em conflito com o Senhor, ele não está em paz com Deus. Só por meio de Jesus Cristo, pecado, finalmente somos libertos do pecado, nós passamos a ter paz com o Senhor, o nosso Deus. E ele diz que nós devemos nos gloriar, não naquilo que as pessoas se gloriam, nas conquistas materiais, se gloriar, inclusive, no aspecto religioso, com a sua santidade, se gloriar pelo seu histórico religioso, pela sua etnia. Né? Os judeus se gloriavam muito disso. Nós não devemos nos gloriar nisso,
mas como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos gloriar na esperança, ou seja, naquela certeza que nós temos de que um dia estaremos junto com o Senhor na glória. É isso que devemos nos gloriar. E como consequência disso, nós certamente passaremos por tribulações, mas essas tribulações, elas servem para nós nos aperfeiçoarmos no nosso caráter. E o nosso caráter será provado. Um caráter com resiliência, um caráter que persevera e não desiste, que continua seguindo o Senhor mesmo em meio às tribulações. E esse caráter aprovado cria em nós essa absoluta convicção de que estaremos juntos com o Senhor. Continuando, o Romanos 5, de 1 a 8, diz assim: e a esperança não nos decepciona. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então, nós não estamos decepcionados, mesmo em meio a tribulações, nós passamos a ter absoluta convicção de que o Senhor preparou para nós algo maravilhoso na sua glória. E essa esperança que enche o nosso coração, ela não deixa dúvida, não deixa confusão, não nos decepciona. Sabe por quê? Diz o texto, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração, em nossos corações, por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma demonstração desse amor que é derramado em nós. Ele nos concedeu, e diz o texto, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo não morreu por pessoas corretas, que não erram, mas morreu pelos fracos, pelos ímpios. Continuando o texto, diz, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores, gravem isso, quando ainda éramos pecadores. Deus morreu por nós, mesmo nós agredindo-o com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com os nossos pecados, vivendo uma vida de impiedade. Ele nos amou e demonstrou esse amor quando ainda éramos pecadores, fracos. Ele morreu por nós. É a maior demonstração de amor. E esse amor é derramado em nós pelo Espírito Santo que habita em nós. E é esse amor que nos dá condições de passar pelas tribulações, de perseverar, de criar cada vez mais em nós essa esperança, essa convicção, essa fé, que um dia estaremos juntos com o Senhor. E essa esperança não nos decepciona. Finalmente, eu quero agora destacar os pontos para chamar a tua atenção desse texto. Primeiro, se lembrando o amor que nos traz paz. Esse amor nos traz paz. Diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé e não por obras, temos paz com Deus. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, somente por meio dele nós temos paz. E eu quero acrescentar o que o próprio apóstolo Paulo fala aos Filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, nessa confiança, nessa fé. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. A pessoa não entende como você pode ter paz em meio a uma pandemia, como você pode ter paz em meio a aflições. Essa paz é fruto da nossa paz com Deus, o Espírito Santo derramado em nós, que é o amor de Deus. Por isso que precisamos celebrar muito esse amor, que nos traz paz. O segundo ponto é celebrando o amor que nos transforma. Diz o texto, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Esse Espírito Santo derramado em nossos corações é o selo do Espírito Santo no momento que nós
cremos na mensagem do Evangelho, que entregamos nossa vida ao único Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, e aí, desse momento em diante, nossa vida é transformada, porque o Espírito Santo foi derramado dentro de nós, uma demonstração do amor de Deus por nós. E esse Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é amor, transforma o nosso coração. Por isso, nós precisamos celebrar esse amor de Deus, que nos transforma. O amor que levou o Filho dele a morrer na cruz por nós, que ele deu em nosso lugar. E o terceiro ponto e último, diz, celebrando o amor que não merecemos. O amor que não merecemos. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Nós não merecemos esse amor, mas ele nos amou. E a palavra de Deus diz ainda em Efésios, capítulo 2, o seguinte: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Não é porque nós merecemos, é pela graça. Estávamos mortos, porque o salário do pecado é a morte. Diz a palavra de Deus em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Estávamos mortos. Temos vida física, emocional, mas espiritualmente o ser humano está morto enquanto ele não tem Jesus em seu coração. Ele nos tirou da morte porque ele teve misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Graça é um favor que nós não merecemos. Nós precisamos celebrar esse amor, que é um amor que não merecemos. Qualquer esforço religioso, qualquer esforço de boas obras para poder conquistar o amor de Deus, não tem base na palavra de Deus, que ele já nos ama. Independentemente do que você faz ou deixe de fazer, Deus te ama. E ele deu o Filho dele, pela graça dele, para pagar o preço dos seus pecados, porque ele te ama. Então, só por meio do Senhor Jesus Cristo, desse amor, é que nós podemos ter verdadeiramente paz com Deus. Podemos ter uma vida transformada, porque esse amor nos dá paz, nos transforma. É um amor que vem pela graça de Deus. Como não celebrar um amor deste? Um amor que dá o seu próprio Filho por nós. E é esse momento que eu gostaria que você refletisse, esse momento de ceia, que nós agradeçamos a Deus, celebremos esse amor. E nesse momento nós vamos então para os símbolos, né? O pão que simboliza o corpo de Cristo e o suco de uva que simboliza o sangue de Cristo, que é a demonstração desse amor. Porque Cristo, ele se doou, ele se deu por nós. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que nós fechamos a nossa reflexão, fala, e eu quero terminar com ele, diz exatamente isso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós, morreu por nós. Ele nos ama demais. É pela graça. Quando você, pela sua fé, entrega o seu coração, crê na mensagem do Evangelho, entrega o seu coração a Jesus, ele então derrama do seu espírito dentro de você. O amor dele é tão grande que ele derrama esse amor por meio do Espírito dentro de você. Transforma a sua vida. E é isso que eu quero que agora nós celebremos na ceia do Senhor. Celebremos esse amor. Vamos para a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor significa exatamente isso. O pão, o corpo de Cristo. E o suco, o pão, o corpo de Cristo. E o suco de uva simboliza o sangue de Cristo. E antes de nós cearmos em família,
eu gostaria que nós fizéssemos como Cristo fez. Ele agradeceu a Deus pelo pão e, mais adiante, ele agradece pelo cálice e, assim, ele celebra a ceia. Vamos repetir o que o Senhor fez nesse momento. Eu convido você agora com a sua família a participar desse momento tão precioso, que vamos relembrar e celebrar. Relembrar e celebrar esse amor que nós não compreendemos, de tão intenso, tão grandioso que ele é. Vamos orar, como fez o Senhor, agradecendo pelo pão. Eu convido o pastor Onésimo a orar pelo pão, por favor, Onésimo. Senhor, meu Deus, meu Pai, o sacrifício de Jesus, dentro do seu grande amor para conosco, como diz o poeta, o amor de Deus é singular, ninguém jamais pôde explicar. João registra que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Senhor, entendemos o sacrifício de Jesus quando tomamos o pão, entendemos que ele carregou sobre si as nossas dores e nos deu a cura. Entendemos o que significou isso, aquele que foi torturado pelas dores por amor a nós. Reconhecemos e reafirmamos que Jesus é o seu Filho. E com este pão, nós fazemos parte, significando que fazemos parte do corpo de Cristo, entendendo o significado e o amor e a profundidade desse amor sobre nós. Portanto, obrigado pela salvação que nos deu. Obrigado por o seu Santo Espírito trazer à nossa mente o significado do corpo de Jesus, o meu Senhor, meu Salvador, que me garantiu, pela sua ressurreição, um novo corpo. Eu agradeço isso. Amém. 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 Vamos agora servir. Convido você a servir o seu querido que está ao seu lado. Se você estiver sozinho, você mesmo se serve, não é? De modo que nós vamos agora, como uma só família no Senhor Jesus Cristo, comer do pão. Comamos todos do pão. O celular está desligado, ele vai me chamar. Vamos comer. Muito bom. Comeu. Tá assim. De forma semelhante, nós vamos agora agradecer a Deus pelo sangue derramado, simbolizado por esse suco de uva. Vamos orar. Eu convido a irmã Conceição, por favor, que agradeça a Deus nesse momento pelo cálice. Pai, agora queremos te agradecer, em memorial, o sacrifício de Cristo na cruz, quando derramou o seu sangue por nós. Esse sangue, ó Pai, que nos dá autoridade do poder do sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. Pai, em nome do teu Filho amado, que esse memorial seja lembrado em nossas mentes a todos os dias, que é Cristo em mim, o sangue de Jesus Cristo em mim, e que esse sangue tem poder no nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, pelo sacrifício vivo ali por nós, para nos salvar, hoje e sempre. Amém. Agora sim, vamos servir. Sirva, por favor, a pessoa que está ao seu lado.
Isso. Na família aí, cada um aí se serve. Vamos estar juntos agora, cada um com o seu copo, o seu cálice na mão. E como uma só família do Senhor Jesus Cristo. Tomemos todos do cálice. Muito bem, eu passo a palavra de volta ao nosso pastor Rodrigo para os momentos finais desse culto, pastor. Deus te abençoe. Amém, que bênção, pastor. Foi difícil hoje, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu celebrar o Senhor juntos, mesmo distantes fisicamente, mas em espíritos unidos. Glória a Deus por isso. E nesse momento final, após ouvirmos da palavra, após participarmos da ceia do Senhor, nós vamos consagrar ao Senhor as vidas dos irmãos e os bens de nossos irmãos também. Eu vou colocar aqui, rapidamente, os dados da nossa conta bancária da igreja, para que os irmãos possam fazer a transferência, o depósito dos seus dízimos, de suas ofertas. Então, está sendo aqui compartilhada comigo a imagem da nossa conta bancária, tá bom? Então, os irmãos podem realizar ali o depósito do seu dízimo, da sua oferta, e após enviar para o e-mail da igreja, pibnoandaraí@gmail.com, o comprovante, dizendo em qual ministério o irmão gostaria que o dinheiro depositado fosse utilizado. Por exemplo, o irmão fez uma transferência de R$100. O irmão gostaria que R$80 fosse destinado para o seu dízimo, R$10 fosse destinado para a mesa do amor, para a compra de cesta básica e material de higiene para aqueles que estão precisando nesse momento, R$10 fosse para missões. Então, o irmão vai especificar no seu e-mail dizendo dos R$100 que o irmão depositou, hipoteticamente, para qual ministério esse valor deve ser ofertado. Tá bom, meus irmãos? E nós temos também agora o nome dos aniversariantes da semana. Eu vou ler aqui o nome dos aniversariantes da semana e após eu vou chamar a nossa irmã, deixa eu ver se ela está aqui com a gente, a Letícia Petrini. Não, a Letícia Petrini não está aqui, ela caiu. Caiu a conexão da Letícia, mas aí eu vou chamar então novamente o pastor Onésimo e a Conceição para orarem consagrando os dízimos e ofertas, representando o nosso Ministério de Música, participando do nosso culto hoje. Então, vou ler aqui o nome dos nossos irmãos que estão aniversariando nessa semana. Vamos lá. Dia 17, ou seja, hoje, nós temos 3 irmãos que estão fazendo aniversário hoje. São eles: Landerson Costa, Luiz Fernando da Fonseca, Maria da Conceição Alencar. Parabéns, meus irmãos, que Deus esteja abençoando as suas vidas e dando cada vez mais anos de vida e anos abençoados na presença dele. Dia 18, Altamira Mesquita, Fabiano França. Dia 19, Amanda Bonifácio, Celso Henrique Batista. 20, André Janotti. 21, Aristotelina Gonçalves e Cláudia Alencar, Guilherme Ferreira. 22, Raquel Logato. 23, Maria de Lourdes e pastor Onésimo Andrade. Pastor Onésimo, então pastor Onésimo não vai orar por ele. Então a Conceição ora, Conceição. Você vai orar então, por gentileza, consagrando ao Senhor as ofertas, os dízimos que têm sido colocados diante do Senhor para o sustento da sua obra, sustento dos missionários, sustento das atividades da igreja, e consagrando ao Senhor também a vida dos aniversariantes, e que inclui a vida do nosso pastor Onésimo, vosso marido. E se o seu nome, meu irmão, minha irmã, não foi mencionado aqui, isso quer dizer uma coisa, que os seus dados cadastrais estão desatualizados. Por isso, fale com a Mariana para que ela possa atualizar os seus dados cadastrais e o seu nome poder aparecer em nosso boletim no aniversariante da semana e no aniversário de casamento também. Então, Conceição, passo a palavra para você, minha irmã, nos eleve a Deus em oração nesse momento. Pai amado, Pai querido, Pai santo, te louvamos, te damos graça por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e na vida do teu servo, em nome de Jesus. Pai querido, queremos te entregar nas tuas mãos, ó Pai, os dízimos e as ofertas, que o Senhor esteja abençoando, o Senhor esteja sustentando a cada um que com muito amor, ó Pai, tem abençoado a tua casa.
Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja dando saúde, esteja dando a paz, esteja dando o consolo do teu Santo Espírito, que essas pessoas possam sentir a mão poderosa do Senhor sobre a vida de cada um deles, até aqueles que não estão podendo contribuir, que o Senhor esteja sustentando nesta hora tão difícil, meu Pai, com o teu grande amor, com o teu colo, com a cura, meu Pai. Manifesta o teu poder sobre a vida do teu servo. Te peço também, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor, cada aniversariante, o Senhor coloque a tua mão de poder sobre a vida de cada um, dando, ó Deus, paz, tranquilidade, muitos anos de vida, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, e que eles possam sentir, ó Pai, que tudo isso vai passar, e que no momento certo, o Senhor vai estar ali, como o Senhor tem estado, cuidando de cada um de nós. Deus, te peço também pelos casais que estão fazendo aniversário e os nomes não estão na lista, que o Senhor mesmo esteja consolando, confortando a família. Estamos também no mês da família, que cada família se sinta abençoado com a tua mão poderosa e possa sentir a graça do teu Santo Espírito. Te entrego também o Coral Júbilo, os ministros, os pastores, ó Pai, o Senhor vê com tanta alegria o pastor Rodrigo hoje nesta luta para fazer esse culto, mas o Senhor é presente, o Senhor mostra que o Senhor pode todas as coisas e não há impossível para ti, ó Pai. Te peço também pelos intercessores, te peço pelos missionários, te peço por cada membro desta igreja que, de um lado ou de outro, tem se manifestado na casa do Senhor, com apenas oração, com apenas com o que eles podem fazer, e que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, todos os pastores também. Eu te louvo pela vida de cada um, e já quero te agradecer também pelas vidas das criancinhas, pelas vidas dos familiares, pela vida de todos os teus servos, e aqueles, ó Pai, que se encontram no leito de dor, tenho certeza que o Senhor já está curando, já está ressuscitando aqueles que necessitam de apenas um toque do Senhor de cura. Eu te louvo, Pai, por este dia, e já quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, vai continuar fazendo em cada ministério da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. A gente está indo agora para o nosso momento final de culto. Tem alguns avisos para dar para os irmãos. Após encerrarmos essa live, a gente vai estar compartilhando um vídeo na página da igreja no Facebook, aqui mesmo na página da igreja no Facebook, um vídeo do Ministério Infantil, feito pela nossa irmã Ana Clarice, com o culto infantil, para você poder realizar na sua casa com os seus filhos. Então, terminando aqui a nossa live, que atrasou um pouco, nós pedimos perdão aos irmãos, mas tivemos esse problema técnico, né? Então, terminando aqui, a gente vai compartilhar o vídeo do culto do Ministério Infantil. Então, vai lá, acesse o vídeo e coloque para os seus filhos assistirem também. E também eu gostaria de lembrar que mais tarde, às 18 horas, a gente tem uma live especial. Esse momento das 18 horas tem sido um momento muito abençoador, em que a gente tem partilhado sobre temas interessantíssimos e pertinentes para esse momento que estamos atravessando. E às 18 horas de hoje, nós falaremos sobre finanças, sobre questões nesse momento de isolamento social, como nós podemos, de alguma maneira, né, passar pelo mesmo. Então, falaremos sobre uma igreja financeiramente e emocionalmente saudável em meio à pandemia. E vai estar falando sobre o tema o administrador financeiro da Igreja Batista Missionária do Maracanã, membro da igreja também, Marlon Tyrone. Ele é formado na área, está cursando um mestrado na área também, mestrado em economia pela Fundação Getúlio Vargas. Então, tem muito a nos ensinar nesse momento. Então, todo mundo aqui às 18 horas para poder assistir a live do nosso irmão Marlon. E após a live do nosso irmão, nós teremos o nosso culto da noite, onde estaremos falando no culto da noite, dando continuidade às nossas reflexões em cima da segunda carta aos Tessalonicenses. Então, os irmãos são convidados também para ouvir a mensagem e prestar um culto em família à noite, a partir das 19 horas. Bom,
o pastor Osiris, ele não conseguiu voltar aqui a imagem dele, para ele poder encerrar com a bênção apostólica. Então, a gente encerra o nosso culto agora, fazendo a oração final e impetrando a bênção apostólica. Agradeço a presença de todos os irmãos, há vários irmãos aqui comentando, a Mônica, a Conceição Alencar, a Odilane, nosso irmão Paulo Roberto, Kátia, diversos irmãos aqui comentando, estão participando. Que Deus esteja abençoando a sua casa, abençoando a sua família, meu irmão, minha irmã, nesse momento em que estamos juntos, mesmo que distantes, adorando o nome do Senhor. Então, oremos agora para encerrarmos o nosso culto da manhã. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos adorar o Teu nome. O privilégio que o Senhor nos concede de podermos ouvir a Tua palavra, Senhor, que fala profundamente aos nossos corações. O privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede de podermos participar da ceia do Senhor, momento em que lembramos do sacrifício salvífico de Cristo, onde o seu corpo foi entregue, o seu sangue derramado, para que pudéssemos, então, ser perdoados de nossos pecados por meio desse sangue remidor vertido naquela cruz. Obrigado, Senhor, por termos a comunhão com os irmãos da primeira Igreja Batista no Andaraí, e que todos possam se sentir acolhidos nesse momento, abraçados, Senhor, mesmo que não presencialmente, mesmo que virtualmente, Senhor, nesse culto, mas que todos possam se sentir acolhidos e abraçados nesse momento. Assim como os amigos da igreja, aqueles que não são membros da igreja, mas acompanham as atividades, estão conosco aqui, celebrando e cultuando a Deus, que o Senhor esteja abençoando a sua casa, abençoando a sua família. E agora, Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja conosco aqui na primeira Igreja Batista no Andaraí e com as demais igrejas do Senhor Jesus sobre a face da terra espalhadas, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe. Um bom domingo para todos.